Lucas capítulo 19, verso de número 1 a seguir diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial, por esta manhã, aonde o Senhor se faz presente entre nós, num culto de dedicação e celebração ao Teu nome. E neste momento do culto, Senhor, nós estamos sensíveis, abertos, disponíveis para ouvir a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra, cremos no poder que há sobre nossas vidas através da Tua palavra entendida, revelada e por nós praticada. Então nós abrimos o nosso coração, Senhor, para entender, e nos responsabilizamos, Senhor, em permanecer na palavra que recebemos do Senhor, praticando-a no dia a dia, sendo uma igreja poderosa, não no encontro de domingo apenas, mas na realidade da segunda-feira, da terça, da semana que virá, sustentados sobre a Tua palavra, Senhor, e realizando aquilo que aprendemos. Temos a certeza que ela sempre foi e sempre será lâmpada e luz para o nosso caminho e força para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos diante de um texto muito interessante que acontece, ou que aconteceu, na cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Há relatos sobre Jericó, de artefatos, de arqueologia, de sociedades, de mais de 6.000 anos de história. Uma cidade continuamente habitada desde os tempos primórdios do início da civilização humana. Jericó já era uma cidade importante, relevante. Eu já tive o privilégio de visitar Jericó 5 vezes na minha vida. A última vez foi o ano passado. Nós fomos com algumas pessoas que inclusive lá se empolgaram com uma fonte de água, lá beberam uma fonte de água lá, achando que era uma fonte saudável, não era, tiveram um piripi. E Jericó até hoje é uma cidade importante, que vale a pena você ir e visitar. Jericó foi a cidade pela qual o povo de Israel entrou na terra prometida. Depois de passarem 40 anos no deserto, diz a palavra que eles atravessam o Jordão e tomam posse da terra prometida através da conquista de Jericó. Aquela célebre história das muralhas de Jericó que caíram ao brado, ao som das trombetas, e eles então tomaram posse e adentraram na terra. Agora nós estamos aqui com Jesus Cristo, diz a palavra também, entrando na cidade e atravessando essa cidade. E no verso 18, ainda um pouco antes, a palavra vai mostrar que Jesus, na entrada da cidade, faz um milagre extraordinário. Ele cura um homem cego de nascença, chamado Bartimeu. O evangelho de Marcos vai dar o nome desse homem, era Bartimeu, filho de Timeu, um homem que na sua cegueira nada mais lhe era possível senão a mendicância, senão viver à margem da sociedade, clamando pela solidariedade de alguém, pedindo esmolas. Mas esse homem, ao ouvir falar que Jesus estava passando e entrando na cidade, ele reconheceu que Jesus, embora não vendo, reconheceu a sua majestade. E ele expressa
em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa expressão é uma expressão muito importante, forte e profética para a nação de Israel, porque o filho de Davi, segundo as escrituras e a profecia, é o Messias aguardado. Então esse homem, ele teve uma revelação, embora não enxergasse com seus olhos naturais, ele teve uma revelação de que Jesus, que estava passando, era o Messias aguardado, e ele exclama: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O anjo Gabriel, quando apresentou-se a Maria, antes de Jesus nascer, dizendo que ela ficaria grávida e daria à luz a um filho, ele disse: e este teu filho se assentará no trono do seu pai Davi, ou seja, o rei que restauraria a nação de Israel, o rei que é sacerdote e que é o Messias aguardado da restauração. Este homem, embora cego dos seus olhos naturais, reconheceu, ao ouvir que Jesus estava passando, que aquele era o filho de Davi, e ele clama numa expressão de afeto, ele clama numa expressão de reconhecimento, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Essa semana eu estou refletindo muito fortemente sobre uma palavra que Paulo pregou aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12 e 13 da sua segunda carta aos Coríntios. Paulo ele fala uma frase que me chamou muita atenção. Ele diz assim: nós, apóstolos, servos de Deus, cooperadores de Cristo, instrumentos de Deus para fortalecer a igreja, edificar a igreja, servir a igreja, nós não estamos restringindo o afeto que temos por vocês, mas vocês, igreja, estão restringindo o afeto que tem por nós. Aí olha o que Paulo diz: por isto, por uma justa compensação, eu falo a vocês como a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. O que Paulo está dizendo? Algo que é lógico, óbvio, mas que precisa ser dito. Para aqueles que leem as escrituras e entendem o Espírito do Senhor, vão compreender que o afeto é o agente catalisador do poder de Deus, que está em nós, como igreja, e que se manifestará através de nós. Não haverá manifestação do poder de Deus que está em nós. Jesus disse: vocês receberão poder, todo aquele que creu em Cristo, que recebeu o nome de Jesus, que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em nós, e este poder pode se manifestar através de nós. Esta é a expectativa dos céus, mas não haverá manifestação de poder com restrição de afeto. O afeto é o agente catalisador, é o condutor do poder de Deus. Por isso que Paulo vai dizer também aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta: sem amor de nada valerá. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha poder para todas as coisas, ainda que eu seja capaz de fazer coisas sobrenaturais e miraculosas, sem amor nada serei. Sem amor é um prato vazio, é um sino que ressoa, mas que não tem, mas que é oco, porque o amor é o agente catalisador. E Paulo está dizendo: não restringam o afeto que vocês têm por nós. Este homem, ao chamar a atenção de Jesus, ele manifestou através do afeto o poder de Deus sobre a sua vida, e recebeu do poder de Deus por causa de um afeto genuíno, de uma expressão. Eu já preguei aqui, já falei várias vezes sobre os testemunhos de coisas que Deus fez através da minha vida, coisas sobrenaturais. Eu tenho testemunhos de Deus agindo de forma sobrenatural através da minha vida, mas só foi possível
porque antes do poder se manifestar, eu consegui me conectar ao coração daquele que precisava. Eu já contei aqui o testemunho de uma menina que eu fui orar por ela no hospital Pequeno Anjo. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, onde ela tinha arrancado metade de um pulmão fora. Um bebê, uma criança, 4 anos de idade, tinha arrancado metade de um pulmão fora. Os pais estavam desesperados. Ela viveria com metade de um pulmão, cheia de restrições. Mas imagina, um bebê de 4 anos com um câncer que teve que tirar metade do pulmão. O pulmão não se regenera. E a menina estava na UTI. Eu estava com a minha filha internada naqueles dias. Olha que coisa curiosa. A minha filha de 6 meses estava internada, por isso eu estava no hospital. E eu estava descendo do quarto, e o andar da minha filha era o mesmo da UTI. E ao passar pela UTI para ir tomar um café, o pai e a mãe da criança me viram e me reconheceram e disseram: tu é o Fernando? Sou. Meu Deus, a nossa filha fez uma cirurgia, será que você pode entrar lá para orar por ela? Mas à medida que eles foram pedindo para eu entrar para orar, já foram me empurrando para dentro, eu não tive nem tempo. E eu só podia entrar sozinho, eles não puderam entrar. Aí foram me botando a roupa, foi uma coisa curiosa, porque eles foram falando: será que dá para tu orar por ela? E foram me vestindo e me enfiaram lá dentro. E aí eu entrei por aquela UTI neonatal, uma UTI de infantos, e a menina estava no último leito. Então eu fui passando e vendo aquelas cenas, e aquilo ali foi me comovendo, aquilo ali foi mexendo comigo, aquilo ali foi me deixando ruim, mas ao mesmo tempo me conectando em misericórdia e amor. E quando eu cheguei no leito em que a menina estava, estranhamente eu não vi ela, eu vi o meu filho Luca. Era o semblante do meu filho do meio, Luca. Eu via o Luca, e quando eu vi o Luca, eu fui tomado de uma compaixão paterna e de um sentimento de afeto, de amor, daquele tipo assim, que só um pai ou uma mãe vão entender. Deus, se for possível, arranca dela e bota em mim. Tira o sofrimento dessa criança e bota em mim. Eu não ligo de sofrer no lugar dela, para não vê-la sofrer. E eu me lembro de ter feito uma oração. Eu não pedi para Deus curar, assim no sentido, em nome de Jesus seja curada. Eu disse: Senhor, por favor, cura essa menina. Mas não era um pastor orando com uma oração engessada, era um pai clamando. Ou seja, um afeto não restrito ou irrestrito em favor daquela criança, uma conexão divina. Pois bem, saí dali, fui tomar o café, voltei para o quarto da minha filha. No outro dia, à noite, uma gritaria no hospital, uma bagunça, metade chorava, outra metade ria, e eu não entendia direito. Eu fui descobrir, Deus tinha dado um pulmão novo para a menina, completamente. Deus restaurou e regenerou o pulmão da menina. O que eu entendi naquele dia? Sem amor não funciona. Se não houver uma íntima conexão, não funciona. Se houver restrição do afeto, não funciona. É isso que Deus espera, que como igreja nós sejamos uns para com os outros, e sejamos todos para com Deus, porque da parte dele não há restrição, da parte dele não há retenção de amor. Pelo contrário, o amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia é nova a cada manhã. Nós só estamos aqui agora, nesse momento, em pé, felizes ou tristes, gratos ou reclamando, mas nós só estamos em pé porque o amor do Senhor é irrestrito. Nos tocou hoje e nos colocou em pé. Esse homem, ele expressa. Há quem diga que existem 5 linguagens da manifestação do amor: atos de serviço, presentes, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Esse homem, o que ele expressou? Qual era a sua expressão de afeto? Palavras de afirmação. Ele foi aquele que disse: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele afirmava quem Deus era. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que tentavam calar a sua boca e diziam: não incomoda, cala a boca, fica quieto, a tua palavra incomoda, tu é fica aí, tu é mendigo, não atrapalha. E a Bíblia diz que quanto mais tentavam calar a sua boca, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão, revelando o seu afeto pelo Senhor, o seu reconhecimento, o seu louvor ao Senhor,
fez com que Jesus parasse, porque Jesus viu não bajulação, Jesus viu sinceridade. Porque palavras de afirmação podem partir de corações bajuladores, corações interesseiros. Quantas pessoas que talvez batem nas suas costas e te fazem elogios, mas aqui dentro ele está atravessado, porque você percebe uma intenção, não de um reconhecimento genuíno, mas de algum tipo de manipulação para favorecimento pessoal. Esse homem, óbvio que ele tinha interesse na cura. O texto é claro, Jesus diz: o que você quer? Prova que o que ele falou porque ele desejava alguma coisa, mas a sua expressão era genuína. Ele desejava a cura e ele queria ver, mas a sua expressão quanto a quem Jesus era sincera. De verdade, para ele, Jesus era o filho de Davi, e por isso ele clamou: tenha misericórdia de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, ela se expressou no seu afeto como ela entendia ser a grande manifestação de afeto para ela. Qual era? Toque físico. Para ela o toque físico era a expressão máxima, e essa mulher por 12 anos sofria por não poder tocar em pessoas. Por 12 anos ela não conseguia manifestar e receber afeto como ela gostaria que fosse, e como ela entendia o amor, porque uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura, então ela não podia tocar, ela não podia ser tocada. Mas quando ela ouviu falar, porque o texto diz que ela ouviu também falar de Jesus, ela disse: não, agora chega, se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada. Ela poderia ter dito: se eu tão somente chamar a atenção dele, se eu tão somente falar. Ela poderia se expressar de outra forma, mas para ela, esta era a forma de expressão de amor, e ela não quis restringir o seu amor, porque ela entendeu que ela estava diante daquele que podia fazer e que realmente era, e que ela realmente o amou, e ela disse: então eu preciso tocar, porque se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada, e não deu outra. Ao tocar numa expressão irrestrita de afeto e amor sincero, dele saiu poder. Ele nem viu quem tocou, mas ele viu que dele saiu poder, e ele parou: opa, quem me tocou? Senhor, tem tanta gente tocando, tem tanta gente tocando na orla das tuas vestes, tem tanta gente tentando encostar, tem tanta gente tentando te abraçar, tem tanta gente tentando dar tapinha nas suas costas, tem tanta gente dizendo: olha, tu é o cara, hein, Jesus, pô, aí ó, estamos juntos. Não, mas essa aqui tocou de forma diferente, tocou com amor sincero. Para alguns é atos de serviço, é só você ver Marta. Marta era aquela mulher do trabalho, era aquela mulher do serviço, era aquela mulher da dedicação, ela amava servir, e ela expressava o seu amor servindo, e tantos outros. Mas o que eu quero aqui marcar para você e pontuar é a importância da manifestação como igreja do Senhor. Agora nós acabamos de louvar ao Senhor, nós acabamos de exercer aqui o nosso culto de adoração em louvores ao Senhor. E o que são louvores senão palavras de afirmação sobre quem Deus é, sobre o seu poder, a sua majestade, a sua dignidade, maravilhoso, eterno, glorioso, grandioso, santo, justo, digno, verdadeiro. E esse louvor sincero é recebido nos céus e chama a atenção do Senhor, e o Senhor se inclina para contemplar o que acontece, e ao se inclinar ele percebe que esses mesmos verdadeiros adoradores que o Pai procura, porque o estão adorando em espírito e em verdade, com sinceridade e total entrega de afeto, são encontrados, e nas suas necessidades também são acolhidos. Jesus produz um milagre extraordinário, diz a palavra que acaba comovendo e espalhando-se a adoração, porque uma vez que aquele homem é curado, agora ele passa a seguir Jesus. O final do capítulo 18 de Lucas vai dizer, e ele entra agora seguindo Jesus e glorificando o nome de Jesus, ou seja,
Ele já expressou o seu afeto quando não enxergava, e agora o vendo expressa ainda mais forte. Sabendo quem ele é agora, fisicamente, o reconhecendo, expressa ainda mais forte. Só que o texto vai dizer que todos também o louvavam. Porque o louvor é como uma onda, o avivamento é como uma onda. O afeto e a manifestação do afeto é como uma onda, de fato, vai catalisando, vai tomando, vai enchendo a todos. E agora Jesus está entrando na cidade, diz o texto, com uma multidão e atravessando a cidade, e essa multidão louvando, essa multidão adorando, e uma outra multidão na cidade ouvindo e sendo chamada na sua atenção, e dentre eles um homem chamado Zaqueu. Um homem que a Bíblia vai dar algumas referências sobre ele. Número 1, era muito rico, mas era um rico duvidoso. A sua riqueza era duvidosa, porque Zaqueu era um publicano, diz a palavra. E o publicano nada mais era, nos tempos de Roma, do que um funcionário público de Roma, mas judeu, em favor do opressor. Ele era como se fosse um fiscal da Receita Federal de Roma. Só que Roma dominou, oprimiu, escravizou o povo. E agora aquele povo tinha que pagar tributos a Roma, tinha que servir com seus recursos esse império opressor, e esse império opressor fazia as suas cobranças através dos publicanos, que eram cidadãos de Israel em serviço a Roma. E o texto vai dizer, e a história vai mostrar, que muitos deles eram corruptos, porque eles cobravam além do devido. Certa vez, João Batista estava pregando, em Lucas capítulo 3, João Batista está pregando, e alguns começam a se achegar a ele e dizer: o que a gente precisa fazer para ser salvo? E dentre eles alguns publicanos, e João Batista disse a eles: não cobrem mais do que o valor estipulado. Os soldados chegaram e disseram também: o que nós devemos fazer? Não oprimam as pessoas, não jurem, não levantem falsa acusação contra as pessoas, se satisfaçam e se contentem com o seu salário. Mas aos publicanos especialmente, não cobrarem mais do que o valor estipulado, que já era pesado por Roma, mas muitos excediam na cobrança, ficavam com um valor excedente e enriqueciam por causa disso. Então eles eram considerados traidores para a nação de Israel, impuros para a religião, não podiam entrar em templos, em sinagogas, eram considerados uma escória, só que uma escória muito rica, uma escória com dinheiro. E esse Zaqueu era um deles. A Bíblia vai dizer, um outro relato, que ele também era um homem muito, muito pequeno. A Bíblia faz questão de mencionar que a sua estatura era baixa. E a sua estatura era baixa num tempo da história da humanidade em que a estatura média da população era baixa. Pesquisas e estudos sobre esqueletos do século I, dos tempos bíblicos, mostram que a estatura média da população masculina nos dias de Jesus era de 1,60 m, 1,60 m. Alguns estudiosos dizem que se Jesus fosse mais alto do que a média, teria no máximo 1,70 m. Então os homens mediam ali 1,55 m, 1,60 m, eles eram pequenos. E o texto vai dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura dentro desta população, ou seja, talvez 1,5 m com muito esforço. Ele era muito pequeno, diz a palavra. Mas fazendo essa referência, eu não quero nem falar de estatura física, eu quero falar de estatura moral, de estatura educacional, de estatura profissional. Você pode ter 1,90 m, mas em algum momento da tua realidade você se sente pequeno, você se sente inferior. Em algum momento da tua vida, das tuas circunstâncias, você foi tomado por um sentimento de inferioridade, de pequenez, de incapacidade diante de adversidades que são muito maiores
do que a tua competência talvez, do que a tua formação educacional, do que a tua condição psicológica, do que a tua condição espiritual. Situações que a gente se sente inferiorizado. Quando a Bíblia fala que esse homem era muito pequeno, ela faz para demonstrar a sua incapacidade de ver Jesus, porque o texto vai dizer que ele queria ver Jesus passar, ele queria saber, ao ouvir falar, ele queria saber quem Jesus era, mas sendo muito pequeno, ele não conseguia por causa da multidão. Essa multidão é a adversidade, essa multidão é o problema, essa multidão é a circunstância, a crise, a complicação que se levanta em nossas vidas. E de fato, diante disto somos Davi contra Golias, somos Gideão contra os midianitas, somos Josué contra os amalequitas, somos os menores contra poderes que agem nas regiões celestiais, potestades. Só que Zaqueu, ele toma uma atitude que nos ensina, em nome de Jesus, e para vermos Cristo e para vermos a glória, porque Jesus é o símbolo da glória, Jesus é a manifestação da glória, Jesus é a revelação da glória, e ele queria ver a glória, ele queria conhecer a glória, ele queria chegar ou estar no lugar onde a glória ia passar. E para isso ele fez uma coisa, diz a palavra que ele corre na frente da multidão e ele sobe numa figueira brava. E aqui talvez esteja um ensinamento, diante das complicações da vida, se adiante e suba. A marca daqueles que vencem, a marca daqueles que enfrentam, a marca daqueles que alcançam a glória e se tornam bem-sucedidos naquilo que desejam, é adiantar-se, é tomar a atitude que Davi tomou quando foi chamado pelo seu pai para ir levar queijo para os seus irmãos. Diz o texto que no outro dia, pela manhã bem cedo, adiantado em relação a todos os outros, em relação à maioria, em relação à média, adiantou-se e foi levar. E quando ele chegou no acampamento, ele chegou antes de Golias, porque ele chegou, diz a palavra, mais ou menos no horário onde Golias costumava fazer o seu desafio matinal, todos os dias, bem cedo. Golias não dormia, não acordava tarde não, ele acordava cedo. E o café da manhã e o bom dia de Golias era para a nação de Israel: tem homem aí para me enfrentar? Às vezes é assim a nossa vida. Nós nos levantamos e o que ouvimos já de primeira notícia é uma má notícia. A primeira informação do dia muitas vezes é uma tragédia, é um problema, porque o nosso inimigo está acordando antes da gente, e quando a gente acorda para se sentar, já tem uma cadeira pegando fogo. Já senta aqui, meu querido, bom dia para você, tem alguém aí para me enfrentar? Era isso que Golias fazia todos os dias com a nação de Israel, e eles estavam atemorizados, eles não conseguiam se movimentar diante das ameaças de Golias. Só que diz a palavra que ele chega antes de Golias ameaçar, e quando Golias ameaça o cara errado, porque ele já estava pronto. Ameaça o cara errado porque ele já tinha levantado mais cedo, ele já tinha feito o seu devocional, ele já tinha falado com Deus, ele já tinha apresentado seus planos ao Senhor, ele já tinha consagrado o seu dia ao Senhor. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Com ameaças serão bem-sucedidos, com palavras contrárias serão bem-sucedidos, com gente não gostando será bem-sucedido, porque se adiantam.
Gideão, diz a palavra do Senhor, que ele também recebeu do Senhor a palavra: vai lá no acampamento dos midianitas e veja. E diz a palavra que era meia-noite, os caras estavam indo dormir, ele já estava lá ouvindo o que os caras estavam dizendo. E quando ele ouviu o sonho de um contando para o outro, do medo que eles estavam sofrendo, ele entendeu, é a hora, e eles pegaram de surpresa, porque quem está no Senhor se adianta. Quando as ameaças vêm, quando as tribulações acontecem, se adiantam e sobem. Foi o que Zaqueu fez. Eu preciso me adiantar a essa situação, eu preciso me adiantar a essa multidão, eu preciso me adiantar a esse problema, eu preciso me adiantar porque eu quero ver Jesus passar, eu vou ver Jesus passar, e essa multidão não será um problema. Como é que eu posso resolver isso? Eu vou chegar na frente, eu vou acordar mais cedo, eu vou tomar uma posição. Amanhã é segunda-feira, eu não vou esperar a venda sentar no meu colo, eu vou sair para vender mais cedo. Eu não vou esperar alguém me ligar porque leu o meu currículo, eu vou sair mais cedo e vou chegar na porta das empresas e vou apresentar o meu currículo. Eu não vou ser mais um no meio da fila, eu vou ser o primeiro da fila em nome de Jesus. Atitudes que nos levam ao adiantamento, subir o nível de relacionamento, subir o nível de reflexão, subir o nível de meditação, subir o nível de conhecimento. Porque quando ele sobe numa figueira brava, ele está se colocando sobre a multidão, através do conhecimento, através do entendimento, através da oportunidade, através da percepção. Diz a palavra que em Refidim, Moisés, juntamente com o povo de Israel, estava sendo atacado pelos amalequitas, e ele disse a Josué: Josué, amanhã junta aí uma meia dúzia de homens israelitas e vão lá lutar contra eles, porque o Senhor vai dar vitória, e eu vou subir ao alto da montanha, com o meu cajado na mão, e vou ficar intercedendo por vocês. E diz a palavra que ele se levanta no outro dia, ele sobe a montanha, e enquanto ele está com a mão erguida, elevação, adoração, reconhecimento, engrandecimento, enquanto ele está nesse nível mais alto, porque a nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual. Nós somos chamados para lutarmos com armas forjadas espiritualmente, como diz a palavra, não humanas, mas poderosas em Deus, para vencer batalhas que não são dessa ordem de coisas. Ele se levanta, ele ergue as suas mãos, e diz a palavra que enquanto a sua mão está erguida, Israel prevalece contra os amalequitas. Começa a cansar, e ele baixa as suas mãos, e quando a sua mão baixa, os amalequitas prevalecem. Josué, Arão e Ur percebem que o segredo era elevação, o segredo era estar buscando as coisas do alto. Eles colocam uma pedra para Moisés se assentar sobre ela. Essa pedra é o símbolo de quem Jesus é. Tudo que façamos, tudo que realizemos, tudo que vamos exercer, façamos sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, edificando todas as coisas na pedra angular. Assentado na pedra, agora os dois seguram as suas mãos, e assim eles ficam até o pôr do sol. E no pôr do sol, Josué vence todos os amalequitas. Elevação e adiantamento. A vida espiritual muitas vezes não anda porque a gente não se adianta. Você sabe uma coisa que a gente pode se adiantar? E aqui não é uma palavra de constrangimento, mas de libertação: chegar mais cedo na igreja. Um ato simples. Eu sei que a vida hoje é correria. A maior parte das pessoas está na muita correria. Às vezes para chegar, matou 10 leões para chegar. Mas tem muita gente que deliberadamente diz assim: não, eu vou chegar no terceiro louvor. Nem gosto muito do louvor mesmo, eu vou chegar só para a palavra. Faz questão de se atrasar. Se tornam só mais um no meio de uma multidão. E o chegar mais cedo, meia hora, uma hora, dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, se conectar com 1, 2, 3, adiantar-se, participar das coisas desde o seu início, trazem um desenvolvimento espiritual e um crescimento que vai te dar substancialidade para receber as grandezas do que Deus quer fazer. Se adiantar e subir, foi o que ele fez.
E diz a palavra que Jesus, ao passar por ali, o viu. E o vendo disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu preciso ficar hoje na sua casa. Diz a palavra que Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. A expressão de afeto de Zaqueu era diferente de Bartimeu. A expressão de Zaqueu era tempo de qualidade. Tanto é que ele se adianta para chegar primeiro, para se preparar, para estar posicionado, para procurar a área VIP da passagem de Jesus, que era a Figueira Brava. Pensou, ninguém pensou, porque acordou mais cedo, pensou mais cedo, foi mais rápido, valorizou o tempo. A qualidade do tempo para ele é algo importante. E ele está de fato num lugar privilegiado, porque era a sua expressão, e em afeto ele disse: eu vou dedicar o meu melhor tempo. Um publicano, cheio de afazeres, cheio de preocupações, cheio de coisas para realizar naquele dia, mas resolveu priorizar o Senhor, porque ele queria saber quem Jesus era, e ele ofereceu o melhor do seu tempo ao Senhor, e o Senhor reconheceu isso. Ao vê-lo, o que Jesus disse? Zaqueu, desce daí que eu quero ficar na tua casa. Se é tempo de qualidade que você quer, é o que você vai ter. Se é tempo de qualidade, o que importa para você, é o que você vai receber de mim, Zaqueu. Desça depressa, e ele desce com alegria. E Jesus vai para sua casa. Mas ao ir para sua casa, Jesus já começa a perceber, e Zaqueu também, o burburinho da multidão. Quando você começa a se relacionar intimamente com o Senhor, numa expressão de afeto irrestrita, da maneira como você expressa melhor o seu amor. Talvez a forma de você expressar o teu amor para Deus é dedicando tempo de qualidade mesmo. É a minha, por exemplo, manifestação de amor. Quando eu estou a fim de expressar alguma coisa por alguém, eu gasto tempo, eu invisto tempo, eu ofereço tempo, porque para mim tem muito valor. Quando eu me sinto em dívida com o Senhor, eu me sinto em dívida com o Senhor porque eu não fiz o devocional no tempo que eu devia fazer, não dediquei a qualidade do tempo que eu gosto de dedicar, porque para mim é essa expressão. Há pessoas que é o ato de serviço, elas gostam de servir, elas amam a Deus servindo pessoas, elas amam e expressam seu amor ao Senhor, porque Deus não tem um corpo material, mas habita em pessoas. Então você vê que são pessoas voluntárias, servas, dedicadas ao serviço. Elas expressam seu amor. Talvez você nunca vai ouvir um eu te amo delas, mas você vai ver um prato de comida quentinha sobre a mesa, porque é a manifestação dela do amor. Tem gente que é a palavra de afirmação mesmo, elas amam o elogio, amam elogiar. Tem gente que é o presente. Tem gente que a sua manifestação de amor ao Senhor é o investimento que ela faz na obra, porque a oferta nada mais é do que o presente. Tem gente que não tem muito tempo, tem gente que não tem muito jeito, tem gente que não tem muito trato, mas tem um coração generoso e um bolso convertido às obras do Senhor, e estão extremamente dedicados. A oferta que eles dão é um ato de amor irrestrito, não é uma barganha, não é uma manipulação, não é uma forma de prender Deus neles, dizendo tu me deves. Não, é só uma oferta de gratidão, de amor, de generosidade, como um presente. Senhor, muito obrigado, porque tu tens sido tão bom comigo, me colocado sobre lugares que eu nunca imaginei estar. Está aqui o meu investimento para que a obra avance, para que o reino prospere, para que pessoas sejam alcançadas. São pessoas que agem dessa forma. Mas importa que façam, e na medida que são sinceros, o Senhor responderá, também nos dando plenitude, contentamento. Só que ainda assim, quando você começa a se relacionar com Deus, sempre tem aqueles que não valorizarão, que duvidarão, questionarão.
Agora aqui Deus mostra um atributo através do que Jesus Cristo fez, mostra um atributo do caráter de Deus que você precisa confiar. As pessoas talvez saibam, provavelmente sabem, quem você é, ou quem você foi, mas Jesus, quando olha para você, Ele olha como alguém que sabe quem você pode se tornar. Quando as pessoas olham para nós, elas veem quem nós somos, ou elas não esquecem de quem nós fomos. Mas Jesus, quando olha para nós, Ele vê em nós o que nós fomos criados para ser e quem nós podemos nos tornar nele. Por isso que a salvação é graça, porque é um presente dado a pessoas sem mérito. Talvez você diga: não, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui tão perverso como o Zaqueu foi, ou como muita gente aí que eu conheço, que agora está servindo ao Senhor, mas eu conheço a história. Pois é, mas você já mentiu, você já odiou no coração, você talvez nunca fez um mal a ninguém, mas já desejou o mal a alguém, porque o mal nos habita, e essas coisas já são razões suficientes para nenhum de nós termos o mérito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e carecem de misericórdia. E o fato de nós estarmos hoje regenerados, justificados e alcançados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, foi porque o Senhor olhou para nós e não viu quem nós fomos, ou não vê quem nós somos, mas Ele olha para nós e vê quem nós podemos nos tornar, e por isso Ele nos alcança. Nenhum de nós alcançará plenitude senão em Cristo Jesus. Nenhum de nós, ainda que olhemos no espelho e pensemos sobre nós mesmos: eu acho que eu sou legal, acho que eu estou acima da média. Ainda que na sua presunção, jamais viverá a plenitude senão no Senhor. Só nos tornaremos o que fomos criados para ser se nós nos entregarmos ao Senhor, que olha para nós e, vendo quem somos ou quem fomos, decide investir no que nós nos tornaremos. Foi isso que Jesus fez por Zaqueu. Zaqueu era pecador? Óbvio que era. Zaqueu foi um homem que errou muito na vida? Óbvio que errou. Zaqueu morava numa cidade pequena como Jericó, que apesar de ser historicamente uma cidade civilizada desde os primórdios da humanidade, mas nunca foi grande. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ele era, ou sabia de muitas coisas que ele havia feito, mas Jesus estava olhando para quem ele se tornaria, e por isso disse: desce depressa que eu quero ir para a tua casa hoje. E quando o povo começa a criticar, Zaqueu expressa uma evidência clara daquele que de fato foi tocado e visitado pelo Senhor. Às vezes você se pergunta assim: como é que eu sei quando alguém está de fato no Senhor? Como é que eu sei quando alguém de fato se converteu genuinamente? O coração está convertido, o histórico não é bom, a vida pregressa não é nada favorável, mas diz que se converteu, ou parece que se converteu de alguma forma, ou não está dizendo nada, mas está seguindo um caminho que nunca seguiu. Como é que eu faço para saber? A expressão e a resposta de Zaqueu revelam o coração daqueles que de fato estão no Senhor. Quando ele começa a ser criticado, ele se levanta e diz ao Senhor, porque justo não se justifica para a multidão, justo se justifica para o Senhor. Quem foi tocado pelo Senhor, quando atacado, quando caluniado, quando difamado, sente a dor da difamação, mas ao invés de querer se defender publicamente, vai aos pés do Senhor e se defende para o Senhor.
E o seu voto não é com homens, o seu voto é com Deus. Os homens serão favorecidos por causa do seu voto, mas o seu voto não é com homens, o seu voto é com o Senhor. Hoje eu sou um pregador, sou um pastor, sou um bispo nessa casa, tenho um ministério que serve muitas pessoas, mas o meu voto não é com nenhum de vocês, o meu voto é com o Senhor. Foi Ele que me justificou, foi Ele que me redimiu, e foi a Ele que eu prometi fidelidade, e a Ele que eu devo alguma coisa. Mas o povo acaba sendo beneficiado, porque se eu estou nele, como não amar quem Ele ama? Como não servir quem Ele serve? Como não me dedicar àquilo que Ele se dedica, que é a sua igreja? Então, óbvio, mas a minha aliança é com Ele, e foi o que Zaqueu fez. Zaqueu se levantou do alto do seu 1,5 m e se colocou de pé. Um cara com uma autoestima elevada, um cara determinado, um cara que se adiantou de novo, um cara que, apesar de muitos olharem para a sua condição física e o desprezarem, ele se levanta e diz ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Quais são as 2 características elementares de todos aqueles que estão no Senhor? Generosidade e justiça. Quem está em Deus, e quem está visitado ou habitado pelo Senhor, intrinsecamente, espontaneamente, no seu caráter, existem essas 2 marcas: generosidade e justiça. Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Hoje eu vejo muita gente avarenta, coração fechado, não consegue se comover com necessidades alheias, mas dizem que estão com Jesus. Mas se tiver alguém passando fome, atravessa a rua. Se tiver alguém caído, como na parábola do bom samaritano, é crente. Passou o sacerdote, atravessou a rua. Passou o levita, aleluia, glória a Deus, atravessou a rua. Aí passou o samaritano, o pecador, o dito aos olhos populares como o desviado, mas ele para e acolhe, ele para e lava as feridas, ele para e se importa, ele para e atende, ele para e abençoa, ele para e cuida. Quem foi justificado? Quem era o servo de Deus? Quem era o verdadeiro? Quem expressa generosidade? Jesus disse assim: ó, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estive doente, eu estive preso, e vocês me acolheram, vocês mataram a minha fome, mataram a minha sede, me vestiram, me visitaram, cuidaram das minhas feridas. Quando, Senhor? Quando a um dos meus pequenos vocês fizeram, a mim vocês fizeram. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo na terra responde ao que a cabeça determina, e a cabeça determinou que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, senão é fé morta. Então quem está no Senhor tem um coração generoso, pode não conseguir fazer o que gostaria, mas sempre faz o que pode. Pode não conseguir fazer o que sonha, eu sonho em coisas maiores, mas não deixa de fazer as coisas menores. Em havendo necessidade, há generosidade. Primeira expressão de Zaqueu, e era um publicano, um cara que até então era dinheirista, um cara que até então seu senhor era Mamon. Mas uma vez que ele entendeu e viu a glória foi para sua casa e estava sentada na sua mesa, o seu caráter foi mudado, e aquilo que o dominava agora é seu servo. E aí ele diz: olha, eu estou dando metade. Olha o que esse cara fez. Eu preciso dar metade então do que eu tenho para que Deus receba. Não, meu irmão. Se você não falar mal de quem já faz 10%, já é uma boa coisa para você.
Se você, do pouco que você tiver, repartir o teu pão, já é uma grande coisa. Se você não pode fazer nada, mas se alegra em ver alguém fazendo, já é muita coisa também. Porque está presente ali um espírito de generosidade, de compartilhamento, e ele está presente em todos os que carregam o Espírito Santo de Deus. Quem carrega o Espírito Santo de Deus tem um coração generoso, e ponto final. E justiça. Se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo? Foi-me dado o ministério da reconciliação. Porque aqueles que estão no Senhor têm um ministério de conciliação, de conserto, que costura, que procura ajustar. É uma evidência na vida de todos aqueles que se converteram genuinamente. Senhor, se eu puder reparar o dano, eu vou reparar. Uma das primeiras coisas que Deus faz na nossa vida, quando a gente se converte, é começar a nos conscientizar de erros, que a gente pode consertar, não porque a gente deve para o Senhor, mas porque a gente glorifica a Deus agora consertando com pessoas. Eu nunca me esqueço dos meus primeiros dias de conversão, que começou a me habitar na mentalidade de pessoas que eu feri, que eu magoei, que eu entristeci, e eu comecei a orar: Senhor, me dá uma oportunidade de pedir perdão, me dá uma oportunidade de conversar, me dá uma oportunidade de consertar. Existem coisas que talvez nunca mais serão possíveis consertar, mas aqui dentro tem um pedido: Senhor, se por um acaso for possível, eu quero consertar. Por isso que a palavra vai dizer assim: esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. O esforço pela paz é uma dedicação daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Teremos, não teremos. Tem gente que não vai querer ter paz. Eu me lembro de pessoas que eu fui pedir perdão e que eu era mais vítima do que agressor, mas é aquela coisa, né? Bateu, levou. Então eu não estou nem aqui te condenando pelo bater, eu estou aqui me humilhando por ter revidado. E a pessoa ainda me esculachou ainda: não quero, não me interessa. Mas a minha parte eu fiz, eu precisava tentar, porque em mim habita um espírito agora de reconciliação e não de confusão. Habita um espírito de unidade, não de divisão. Aí você vê muitas vezes gente que diz que Jesus está na casa dele, mas é de confusão, de treta, de falar mal dos outros, de separar irmãos, e a Bíblia diz que são coisas que o Senhor odeia, abomina, aqueles que causam divisão entre os irmãos. O título na casa é Connect, mas a realidade é Desconnect. Caiu lá, está desconectado. E a palavra está mostrando que a justiça e o senso de justiça habita aqueles. Aí o que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Filho de Abraão por quê? Porque Abraão é o nosso pai da fé, e em Abraão habitava essas duas características: generosidade e justiça. Abraão foi generoso quando recebeu os anjos de Deus que estavam indo a Sodoma e Gomorra. Os recebeu na porta da sua casa, fez um churrasco para os caras, alimentou eles, conversou com eles, abençoou eles, repartiu das suas coisas. Foi generoso quando venceu a batalha e depois de ter salvado Ló e vindo com os despojos da batalha, foi até Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Salém, e diz a palavra que Melquisedeque o abençoou com pão e com vinho, e ele lhe deu o dízimo de tudo que havia recebido. Expressão de generosidade. E foi justo, diz a palavra, porque quando Deus o chamou para fora da sua tenda e disse: olha, Abraão, conte as estrelas do céu, se você for capaz, assim será a sua descendência. E a Bíblia vai dizer que ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça.
a generosidade e a justiça habitam o coração daqueles que estão no Senhor, não como uma predeterminação da salvação, mas como uma evidência clara da salvação. Nós não somos generosos e justos para sermos salvos, mas uma vez que fomos salvos, a generosidade e a justiça se manifesta como uma evidência espontânea da salvação. É assim que é. E a Bíblia vai dizer que então houve salvação naquela casa, porque o Senhor veio salvar aquele que estava perdido. Estava perdido, mas não está mais. Estava condenado, mas não está mais. Era muita coisa deplorável, mas não é mais, porque agora começará a se tornar o que o Senhor foi, o que o Senhor designou que ele fosse desde o início. Não é diferente conosco. E tudo começa com uma expressão de afeto genuína. O que diz a palavra? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque do teu coração procede toda a tua existência, toda a tua vida, tudo que o Senhor fez até hoje e deseja fazer ainda na sua vida, e se não fez nada ainda, mas vai fazer pelo poderoso nome de Jesus Cristo sobre você, vai fazer dentro de um coração contrito e quebrantado, irrestrito na manifestação do afeto que recebe do Senhor, mas que é recíproco ao Senhor. Então, se eu posso te deixar um conselho, o melhor desta mensagem é: abra o teu coração e não permita que nada corrompa ou feche o teu coração de novo. Não restrinja o afeto que você tem pelo Senhor, não restrinja o afeto que você tem por aqueles que são do Senhor, que haja essa reciprocidade. Você vai ver, eu não sei como é que é a tua manifestação, se é em atos de serviço, se é em palavras de afirmação, se é em tempo de qualidade, se é em forma de presentes, eu não sei, mas o Senhor sabe. E na medida que você se manifesta com sinceridade como você é, o Senhor responde e te abençoa de forma extraordinária, te dando a plenitude daquele que certamente faz em nós, porque nos conhece plenamente. Essa palavra entrou no teu coração em nome de Jesus? Se coloca de pé então, eu quero te convidar para nós orarmos.